Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Amor universal. Ele quase não viu aquela senhora no acostamento, mas percebeu que ela precisava de ajuda. Assim, parou o seu carro e se aproximou. O carro dela cheirava a tinta de tão novinho. Mesmo com o sorriso que ele estampava na face, ela ficou preocupada. Ninguém tinha parado para ajudar desde aquela última hora. Ele então parecia seguro. Não parecia seguro. Parecia pobre e faminto. Ele pôde ver que ela estava com muito medo e disse: "Estou aqui para ajudar, madame. Por que não espera no carro onde está quentinho? A propósito, meu nome é Brian." Bem, era um pneu furado, mas para uma senhora era ruim bastante. Brian abaixou-se, colocou o macaco e levantou o carro. Logo, ele já estava trocando o pneu, ficando um tanto sujo e ainda tinha ferido uma das mãos. Enquanto ele apertava as porcas da roda, ela abriu a janela e começou a conversar com ele. Contou que era de St. Louis e só estava de passagem por ali e que não sabia como agradecer por aquela preciosa ajuda. Brian apenas sorriu enquanto se levantava. Ela perguntou quanto que lhe devia. Qualquer quantia teria sido muito pouco para ela. Já havia imaginado o que poderia ter acontecido caso Brian não tivesse parado. Brian não pensava em dinheiro. Aquilo não significava trabalho para ele. Gostava de ajudar quando sentia alguém em necessidade. E Deus já lhe ajudara bastante. Este era o seu modo de viver. E nunca lhe ocorreu agir de outro modo. Então respondeu-lhe: "Se realmente quiser me reembolsar, da próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda, oferte àquela pessoa a ajuda que precisar." E acrescentou: "E pense em mim." Ele esperou até que ela saísse com o carro e também se foi. Tinha sido um dia frio e deprimido, mas ele se sentia bem, indo para casa ao encontro da esposa grávida, desaparecendo rapidamente no crepúsculo. Algumas milhas abaixo, a senhora encontrou um pequeno restaurante e ela entrou para comer alguma coisa. A garçonete veio até ela e trouxe-lhe uma toalha limpa para que pudesse esfregar e secar o cabelo molhado, e lhe dirigia um doce sorriso. Um sorriso que, mesmo os pés doendo por um dia inteiro de trabalho, isso não foi suficiente, não lhe pôde apagar esse belo sorriso. A senhora notou que a garçonete encontrava-se com quase 8 meses de gestação. Mas a tensão e as dores pareciam não haver mudado sua disposição, a sua atitude. A senhora ficou curiosa em saber como alguém que tinha tão pouco podia tratar tão bem a um estranho. Então se lembrou de Brian. Depois que terminou a refeição, enquanto a garçonete buscava o troco para a nota de $100, a senhora se retirou. Já havia partido quando a garçonete voltou, notando algo escrito no guardanapo, sob o qual deixara mais 4 notas de $100. Havia lágrima em seus olhos quando leu o que a senhora escreveu.
dizia: "Você não me deve nada, eu já tenho bastante. Alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você realmente quiser me reembolsar, não deixe que esse círculo de amor termine com você." Bem, havia mesas para limpar, açucareiros para encher e pessoas para servir. Aquela noite, quando foi para casa e deitou na cama, ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixara por escrito. Como pôde aquela senhora saber quanto ela e o marido precisavam daquilo? Com um bebê para o próximo mês, como estava difícil. Ela virou para o preocupado marido que dormia ao lado. Deu-lhe um beijo macio e sussurrou-lhe no ouvido: "Tudo ficará bem. Eu te amo, Brian." Com essa linda história que fala de um amor universal e do poder contagiante, do amor e da bondade, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação, desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz nesta noite, que todos vocês possam estar envolvidos, emanados nesse sentimento de amorosidade que nos inspira a cada dia, na certeza de que, por maiores que nos pareçam os desafios, nós sempre daremos conta. Porque Deus é amor, é bondade, e jamais nos colocaria em circunstâncias e desafios os quais não pudéssemos dar conta. Assim, grata mais uma vez por essa companhia amorosa de todas as segundas-feiras, às 18h30, aqui no canal da RBE. Hoje estaremos falando de um tema tão sensível aos nossos corações, que fala a respeito do amor. Aqui nós traremos algumas reflexões do próprio Evangelho, trazida também por Emmanuel e do nosso querido Alberto Almeida, médico homeopata, também psicoterapeuta transpessoal, que tanto nos brinda com as suas palestras maravilhosas e que é autor de algumas obras maravilhosas. Entre elas, a que nós vamos tratar nessa noite, fala a respeito do O Amor Pede Passagem. Sim, porque nesta noite nós haveremos de tratar sobre um tema intitulado O Amor e seus níveis de consciência. Nesse momento, para início das nossas reflexões, nós vamos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E lá nós temos um item que trata sobre a lei de amor. E aqui nós temos as instruções dos Espíritos que nos fala da seguinte forma: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido não tem senão sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassado a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama,
porque não conhece nem a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, esta palavra fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. É tão lindo esse capítulo porque ele fala desse sentimento de amor genuíno, puro, e nos fala a respeito da esperança porque nos diz que todos nós, simples e ignorantes como fomos criados, temos como destino o amor. Paulatinamente criados, impulsionados para um movimento da vida a partir dos instintos, ao longo das nossas experiências vamos galgando e aprimorando, aformoseando a nossa inteligência e vamos subindo os degraus nesse desenvolvimento do amor. É bem verdade que nós não sabemos amar. O amor ainda é essa meta a ser conquistada, burilada, atingida, mas nós exercitamos formas e performances de amor. Há quem viva diferentes tipos de amor nas suas diferentes relações. O amor filial, o amor fraternal, o amor passional. São estímulos, estratégias, experiências que não são desperdiçadas para a alma porque se nos acrescentam, sedimentam, são como tijolinhos na construção desse exercício verdadeiro que é o amor. É bem verdade que a maioria de nós ainda tem um amor muito egoístico, porque às vezes projetamos no outro, não o amor verdadeiro, mas aquilo que esperamos que o outro seja para atender às nossas profundas necessidades. Ainda exercitamos um amor que aprisiona, que retrai, que contrai, e não um amor que liberta. Um amor que vibra pela conquista do outro ainda é raro, mas nós vamos aprendendo a exercitar essas formas especiais de amar e de amor. E é nesse sentido que nós vamos tentar entender como, durante as nossas experiências, nós vamos aprendendo a nos reeducar e exercitar essas formas de amor, porque nunca é tarde para aprender a amar. Desde o ser mais bruto, nos fala o Evangelho, o ser mais embrutecido, há algo neste mundo em que ele se apega e ama. E isso é o germe do amor que habita em nós. Aqui, nesse livro, O Amor Pede Passagem, Alberto Almeida faz uma analogia muito interessante a respeito da maturidade na forma de amar e as fases ou as estações do ano, caracterizando cada uma com as suas especificidades, que lhes são próprias e que corresponde desde esses processos mais pueris da nossa existência, que são as formas muito infantis de amar, até o auge da plenitude, quando nós temos no coração uma alma mais serena, um amor que sabe distribuir e não reter. Mas vamos às suas observações. Ele nos fala a respeito desses níveis do amor e seus níveis de consciência. O amor, no espírito imortal, como tudo que evolui, segue os ciclos de amadurecimento, obedecendo ao esforço do seu portador dentro do espaço-tempo em que se movimenta. Pode-se mesmo comparar o desenvolvimento do amor às etapas etárias da infância, da adolescência, da madureza, da velhice e, respectivamente, com as estações da natureza, primavera, verão, outono e inverno. Na estação primavera ou na fase infantil, metaforicamente o ego experimenta uma única necessidade no que tange ao amor, a de ser amado. Tudo deve funcionar em regime de exclusividade, ao redor de suas carências a serem atendidas.
Como uma criança, a pessoa imatura se coloca bem no centro do mundo, logo estabelecendo uma dependência dos outros, que assumem a posição de provedor, de nutridor, de protetor, etc. Deste modo, o indivíduo se vincula a um pai, ou a um esposo, ou a qualquer pessoa que cumpra essa função nutridora de um ego imaturo. Quem de nós não conheceu um tipo de amor assim? Aquele amor centralizador que busca nas pessoas os elementos para que venha preencher a sua necessidade. E às vezes são necessidades infinitas. São aquele tipo de pessoa que você pode dar o máximo que você puder. O máximo. Ela sempre vai estar demandando mais e mais, porque nunca vai se sentir preenchida. Já na estação do verão ou na fase da adolescência, alegoricamente o ego considera a outra pessoa na relação amorosa, mas ainda está demasiadamente fixado em si mesmo, fazendo assim do outro entrevisto a fonte de atendimento de suas demandas em primeira ordem. Ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Depois vem você. Interessante notarmos também esse amor juvenil, o amor verão. Aquelas pessoas que se deslumbram com a experiência e a descoberta do amor, mas mesmo assim, quando na relação de parceria com alguém, com outro, são as suas demandas que vêm em primeiro lugar. E Alberto Almeida continua: todavia, já inclui o outro indivíduo como fazendo parte da sua manifestação amorosa, porém, ainda de forma muito desproporcional, porque na correspondência sentimental, ele devolve a afetividade no nível muito aquém, comparado àquele que recebe. Então, são aquelas relações em que muito se tem, mas pouco se dá. Já na estação outonal, no período adulto, figurativamente, o ego se apresenta maduro na interação amorosa. Por conseguinte, há uma busca de cumplicidade na troca emocional, ou seja, anseia-se por um amor partilha, ombro a ombro, de iguais no tônus afetivo. Nesse aspecto, já transitando algumas experiências e provavelmente já granjeando algumas desilusões no campo do amor, natural que algumas pessoas vão ganhando essa madureza emocional quando bem aproveitadas, porque há quem fique circulando na mesma estação. O álbum permanece o mesmo, só muda de figura. São os padrões de relacionamento repetitivo porque não há a projeção, o despertamento para um amadurecimento nas formas de se relacionar e de se amar. Mas mais adiante, nos lembra Alberto Almeida, na estação invernal ou na fase do ancião, simbolicamente, o ego saboreia uma única vocação no campo do amor: amar. O ego, existe uma sabedoria que exala amor para tudo e a todos, constituindo-se em doação plena. Nessas considerações que Alberto Almeida nos fala, a gente, lógico, que didaticamente parece tão simples. Acabada uma estação, entra-se em outra. Mas é uma metáfora, porque há quem passe pela infância emocional amorosa, né, nessa fase da primavera, uma existência inteira. Mas é interessante observar essas características em que muitos indivíduos podem transitar durante a sua experiência na Terra, amadurecendo essa forma de relacionamento e ganhando a robustez, serenidade na forma de se relacionar. Mas há aqueles que, como nós falamos anteriormente, fique fixado em determinados padrões de amor e sempre às vezes colocando a culpa no outro.
que o outro não atende às suas expectativas, que o outro traiu as suas expectativas, quando na verdade são as projeções que nós colocamos no outro, sempre depositando no outro aquele modelo que nós achamos que é o ideal para nós e queremos que o outro obedeça a esses scripts que são escritos por nós rigorosamente, hermeticamente fechados e que exigimos que o outro atenda sim essas nossas demandas. Mas interessante observar falar a respeito dessas análises que Alberto Almeida nos fala, e ele mais adiante fala sobre algumas formas de amor, estabelecendo 4 formas a respeito de manifestações de amor. E ele coloca essas manifestações de amor retratando e trazendo por meio do idioma grego. E nós vamos ler como ele coloca aqui, que é muito interessante. Ele fala: o idioma grego nos remete a 4 formas de expressar o amor na retratação da passagem do Evangelho narrada por João. E essa passagem narrada por João nós vamos descrever agora. Assim que comeram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, tu me amas mais do que a este? A ele? E ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros. E novamente, Jesus lhe pergunta: Simão, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que te amo. Diz a ele: apacenta as minhas ovelhas, diz Jesus pela 3ª vez e questiona: Simão, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E lhe diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E lhe diz: alimenta as minhas ovelhas, segue-me. A respeito dessa passagem, Alberto Almeida destaca que assim, didaticamente, podemos considerá-las como níveis de consciência amorosa, assemelhando-se-lhe às estações da natureza. Por exemplo, amor porneia, que corresponderia à primavera. Nele, o amor só para mim, só eu, você para mim. A segunda manifestação de amor seria o amor eros, o verão. Aqui nós temos o amor para mim, depois para você, eu e depois você. Primeiro eu, depois você. O terceiro amor seria o amor fíleo, correspondente ao outono. Amor entre nós, eu e tu, nós dois juntos. E por fim, o amor ágape, o inverno. Amor a partir de mim para você. Um amor doação. E aí ele fala sucintamente, de uma forma muito interessante, a respeito dessas diferentes formas de amor. E nós vamos falar, destacar alguns pontos. No amor porneia. No nível porneia, o ego se coloca em relação ao amor de maneira captativa, faminta. É a hora de nutrir-se a fim de assegurar-se um bom desenvolvimento. É natural essa fase no desenvolvimento da consciência. Nesse período ainda somos completamente imaturos, carecendo de apoio, de acompanhamento para o nosso crescimento, tal como sucede comparativamente ao feto perante a mãe ou ao analfabeto ante o professor de ensino das primeiras letras. O desafio está em identificar, ao analisarmos as nossas atitudes porneias, se elas apenas revelam nossa imaturidade natural ou se representam uma fixação indébita e nociva por estar em desacordo com a nossa real necessidade evolutiva naquele momento.
A primeira circunstância é a do espírito em seu movimento normal de evolução, qual acontece com o fruto verde que ainda precisa de tempo, absorvendo a seiva nutriente, a fim de amadurecer. A segunda é a resistência do espírito rebelde em avançar, tal como um feto que se demora no útero além dos 9 meses, insistindo em não crescer. Aqui, lógico que nós lemos resumidamente, mas ele fala desse amor mais pueril, mais primitivo, em que pode ter 2 pontos. Um relacionado à nossa própria trajetória, o próprio desenvolvimento da capacidade de amar, e aí nós vamos aprendendo, nos burilando, mas também uma outra situação que diz respeito àquelas criaturas que insistem em não amadurecer, aprisionadas que estão nos seus próprios padrões, acreditando sempre sim que é o outro que tem que lhe atender todas as necessidades. Mais adiante nós temos o amor eros. O ego neste nível se apresenta mais diferenciado que no amor porneia, já expressando um sentimento de reconhecimento do outro na relação amorosa, configurando-se o seu amadurecimento, não obstante ainda esteja demasiado centrado em si mesmo, posto que torne a outra pessoa num status de coadjuvante para se afirmar como ator principal, lugar que sempre almeja ocupar no palco existencial em que se apresenta. Aqui, Eros se ama através do outro. O outro é o seu espelho, que lhe permite se admirar narcisicamente. Não é capaz de amar a outra pessoa por ela mesma. A importância do outro está na medida em que este lhe serve de apoio, de sustentação, de adjuvante, e por este motivo é reconhecido. O amor fíleo, a terceira ordem de amor. Nesta instância, o ego assegura uma performance de maturidade caracterizada por uma maneira de olhar o outro no exercício da amorosidade, marcada pela percepção de que o outro é um ser distinto, que deve ser amado por si próprio. Há uma clara compreensão por parte do amor fíleo de que o relacionamento é constituído por 2 seres diferentes. Assim sendo, quando 2 pessoas com nível de consciência do amor fíleo se encontram, há uma reciprocidade no reconhecimento de que são 2 seres com identidades específicas, estabelecendo uma interação em regime de rica cumplicidade. E por fim, teríamos, por exemplo, o amor ágape. Neste nível, o ego cede completamente ao eu superior, ao Cristo interno que nos habita, falando da nossa ascendência divina que passa a reger as relações amorosas em clima de doação plena aos outros. Aqui se faz presente um ego completamente submisso à nossa essência divina, que concretiza sua ação existencial amando incondicionalmente tudo e todos no mundo. Essa qualidade de amor se apresenta abundante nos sábios, nos mártires, nos santos. São os espíritos nobres que reencarnam com missões assentadas numa amorosidade luminífera, a fim de arrastarem a humanidade para Deus por meio de seu exemplo triunfante. Essa seria a meta que todos nós deveríamos alcançar. Chegar a esse nível de amor ágape. Chegar a esse ponto de amar incondicionalmente, de haver completo esquecimento de si mesmo em busca do exercício pleno do amor. Nós podemos até arriscar que uma tentativa, um ensaio a respeito desse amor é um amor materno. Há quem diga que o amor que mais aproxima do amor de Deus é o amor de mãe, um amor incondicional que ama o filho como se é. Mas dentro dessa perspectiva, desses diferentes níveis de amor, Alberto Almeida nos faz algumas questões, alguns levantamentos. Meditando sobre a nossa competência afetiva, é justo indagarmos-nos
em qual nível de consciência predominantemente nos situamos? Porneia, primavera, Eros, verão, Fileu, outono ou Ágape, inverno? Considerando que detemos todas as tipificações mencionadas, devemos indagar-nos sobre quando e onde elas se manifestam. Qual é a área do meu ser que precisa de melhor e maior investimento? Onde eu teimo em ser porneia e já deveria ter avançado para Eros? Em que setor da minha vida insisto na postura Eros quando podia assumir o comportamento Fileu? Em quais departamentos da minha vida disponho de condições para experimentar a dimensão Ágape e retardo esta escolha? Quais ângulos da minha personalidade são mais resistentes às mudanças que são necessárias? Aqueles convites que a vida nos faz para que possamos refletir e pensar sobre as nossas formas de amar. Que possamos então pensar nas nossas diferentes relações, amorosas, de trabalho, de amizade ou no próprio relacionamento conjugal, pensar como estamos exercitando esses diferentes níveis de amor, em quais nós nos fixamos, quais as exigências que nós fazemos do outro e o que isso nos aponta em relação a esse nível em que nós ainda nos encontramos. Para concluir essas reflexões, nós achamos uma mensagem muito oportuna no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, cujo título fala sobre dívida de amor, e nós gostaríamos de ler para vocês. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem por inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo e que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação do progresso universal. Não te iludas, deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Nessa linda mensagem, nós vemos, de uma forma muito sutil, retratar esses diversos tipos de amor. Desde aquele que ainda não sabe amar, que só exige, mas nada dá, até aquele desabrochar onde vemos o exercício e a necessidade de dar amor a tudo e a todos. Desde os seres que nos servem, desde a natureza que é generosa para conosco, até aqueles que compartilham conosco essa trajetória de iluminação. Quantos passaram pela terra e demonstraram as suas formas intensas de amar. Jesus,
Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Francisco de Assis. Almas que desenvolveram em plenitude a sua forma de amar. Assim, com essa doce mensagem, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a generosidade da companhia de todos. Esse carinho, essas vibrações amorosas que sempre nos chegam, todas as segundas-feiras. Agradecendo essa partilha e a oportunidade de estarmos somando entendimento e reflexão a respeito de mensagens tão importantes, que contribuem para que possamos olhar a vida com um novo e importante entendimento. Mas antes, reiteramos o nosso convite para que todos vocês possam divulgar o canal da Rádio Brasil Espírita, que possam acessar sempre que possível e conhecer os diferentes programas pensados, elaborados e feitos com tanto carinho. Sempre haverá alguém necessitado de ouvir uma mensagem, uma palavra, um esclarecimento, que esses canais que são inspirados pelo alto possam de alguma forma levar alento a esses corações. Então vão lá, acesse os canais do YouTube, da Rádio Brasil Espírita, o Facebook e também o site da Rádio Brasil Espírita. Agradeço mais uma vez essa companhia amorosa, desejando que todos possam ter uma semana iluminada e rogando ao alto que, se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Beijo no coração de todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz.